Olá, estamos começando mais uma semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao programa Pauta Aberta. Na próxima meia hora você fica bem informado com a gente. E a Itália tem novo recorde de casos de Covid-19. E com a finalidade de combater a propagação da pandemia da doença no Vaticano e na Itália e evitar os riscos para os participantes, as audiências gerais com o Papa Francisco regressam à distância e sem a participação dos fiéis a partir do próximo dia 4 de novembro. O encontro de quarta-feira, o Papa regressa à Biblioteca do Palácio Apostólico, de onde foi transmitido até o dia 26 de agosto. A medida recém-anunciada entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, 4 de novembro. Com a decisão, as audiências do Pontífice deixam de ser realizadas com a presença de fiéis, a exemplo do que aconteceu no começo do ano, quando a Itália foi duramente castigada pela pandemia de coronavírus. Na época, os encontros semanais do Pontífice passaram a ser privados. Foram cerca de 6 meses de audiências transmitidas apenas pelos veículos de comunicação do Vaticano. Com tais princípios, possamos refletir e trabalhar juntos para construir um mundo melhor, animados pela esperança. As audiências só voltaram a ser realizadas com a participação de fiéis em setembro. Os encontros passaram a acontecer no pátio São Damaso do Palácio Apostólico, em conformidade com as normas sanitárias. Nas últimas semanas, as audiências vinham sendo realizadas na tradicional Sala Paulo VI. Desta vez, a Santa Sé decidiu que a catequese do Santo Padre voltará a ser transmitida diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico devido à confirmação de um caso de Covid-19 na audiência do último dia 21. A decisão visa evitar o risco de novas contaminações e, assim, resguardar a saúde dos participantes. A tutti la mia benedizione. Fabiana, infelizmente, nós estávamos falando um pouco antes de iniciarmos o jornal aqui com relação à segunda onda de Covid lá na Europa e a gente torce para que isso não chegue ao Brasil, o que talvez é uma coisa quase impossível que isso chegue, né? Vale a pena lembrar alguns países aí, eu até anotei. A Itália, a questão de 15 dias já está com toque de recolher no país. França e Espanha decretaram estado de emergência, principalmente na parte da noite também. Os restaurantes na França não podem mais servir jantares, vamos dizer, apenas almoço. Então a gente realmente torce para que essa vacina saia logo ou que, se essa segunda onda chegar ao Brasil, que chegue de uma forma mais tranquila, né? Rafa, por isso vale reforçar que nós temos que manter os cuidados, Exatamente. né? Aqui parece que às vezes o pessoal acha, já está passando, já está acabando, começa a relaxar um pouquinho nos cuidados e não pode. Nós temos que manter até para evitar aí uma segunda onda ainda pior. Exatamente. E agora a gente muda de assunto, nós vamos falar da Rádio Evangelizar, que este mês comemora 13 anos. Vamos ver aí como é que estão as comemorações. Filhos queridos, povo amado, quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM. A Rádio Evangelizar teve início em outubro de 2007. O programa Experiência de Deus, apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti e hoje transmitido pela TV Evangelizar, é um marco no início dessa trajetória. Uma conversa franca e aberta com os ouvintes sobre vida e espiritualidade. E para contar um pouco dessa história, conversamos com quem faz parte dessa caminhada. No início era apenas uma rádio AM 1060, iniciando com uma equipe de voluntários, todos muito dedicados, mas assim minha chegada foi essa visão que eu tive, entendeu? De uma rádio praticamente amadora, mas com um grande potencial de crescimento por conta do padre Reginaldo Manzotti, da força da evangelização que ele tinha. E a Rádio Evangelizar não parou mais. São 13 anos de crescimento com uma programação diversificada e linguagem acolhedora que leva paz e bem aos ouvintes. São 5 emissoras, 5 prefixos e 3 programações distintas, cada uma delas com o seu público, com o seu nicho de audiência. Nós temos a FM 90.9 linkada com a 99.5, uma rádio jovem, popular, de evangelização. Nós temos na AM 1430 e 1060 uma rádio de conteúdo católico, de formação católica, e temos a Clube FM, que é uma rádio secular, uma grande potência e muito tradicional no mercado curitibano. O alcance é global pelas mídias sociais, pelas plataformas hoje, que são tantas, que fazem streaming, que distribuem um sinal do rádio gratuitamente. Então hoje o programa Experiência de Deus
ele deixa de ser apenas um programa de rádio que vai para a televisão, que vai convergindo diretamente pela internet e que hoje chega a ocupar um destaque internacional. Para comemorar esses 13 anos de tantas conquistas, a programação deste mês é especial. O tema escolhido foi gratidão. E para retribuir tanto carinho dos ouvintes, a Rádio Evangelizar resolveu presenteá-los com um kit muito especial. Água abençoada pelo Padre Reginaldo Manzotti e um exemplar do livro Pílulas de Sabedoria. E quem está por aqui todos os dias, levando a palavra de Deus aos ouvintes, tem certeza de que faz parte dessa missão. Além de ser comunicador, você tem a oportunidade de evangelizar todos os dias. Então, quando eu decidi vir para evangelizar, foi por isso. Você saber que com o seu trabalho você pode levar alegria, você pode levar a palavra de Deus, e é isso que nós fazemos aqui todos os dias. É transformar milhares de vidas através da palavra de Deus, através de orações, para tantas pessoas. Isso realmente faz muito bem para a gente. Eu saio de casa todos os dias pensando o que de bom eu vou poder fazer hoje, o que de bom nós vamos poder levar hoje para o nosso ouvinte, e a gente tem um retorno maravilhoso, né? Porque os ouvintes são sensacionais. Por mais que eles estejam passando por fases muito difíceis, aqui eles encontram, né, o colo que eles precisam, o ouvido que eles precisam e a fé. Evangelizar é onde eu me encontro, porque tem a fé que eu tenho em Deus e eu posso falar da minha fé abertamente para todas as pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque eu posso falar do amor que Deus tem por cada um dos seus filhos, do amor que Nossa Senhora tem por cada um deles abertamente. Isso é um grande presente para mim. Eu transformei o meu olhar com relação ao rádio. Nós podemos fazer muito mais do que o rádio tradicional se propôs um dia a fazer. Nós podemos, junto com toda a proposta do veículo, atingir a essência das pessoas, a espiritualidade e o compromisso de ter a palavra presente na vida das pessoas, na igreja doméstica, que é o lar. Jesus, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Pelos méritos das santas chagas, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. O governo do Paraná decidiu prorrogar por mais 180 dias a situação de emergência hídrica no estado. O novo decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior levou em conta o agravamento da estiagem e a previsão de chuvas abaixo da média nos próximos meses. O estado passa por uma das maiores crises hídricas da sua história. De agosto a outubro, o regime de chuvas ficou entre 50% e 70% abaixo da média em todo o Paraná, com uma situação ainda mais preocupante na região metropolitana de Curitiba. O déficit hídrico na região, onde o impacto no abastecimento público é mais grave, foi de 650 milímetros nos últimos 12 meses. As autoridades pedem um esforço conjunto da população para que a água seja usada de forma consciente para evitar consequências ainda mais profundas ao abastecimento. O mês de outubro terminou e com ele o Outubro Rosa, mas a conscientização, a prevenção do câncer de mama, esse deve sempre continuar. E agora você vai conhecer o trabalho de um instituto que está ajudando muito as mulheres e fazendo a diferença na vida delas. A primeira coisa é que eu ia morrer. Foi o primeiro pensamento, assim, vou morrer. Há um ano, esse era o pensamento da Melina quando recebeu o diagnóstico de um câncer de mama. Ela teve que fazer quimioterapia e uma cirurgia para retirar o tumor. Em meio a tantos desafios, veio um dos mais difíceis. Foi a primeira fase mais difícil. Eu acho que mais que descobrir o câncer, foi a hora que eu caí em mim que eu ia perder meu cabelo. Porque realmente era a parte que eu mais gostava. Era o que eu cuidava, eu gostava quando as pessoas diziam que estava bonito, que tinha uma cor bonita, eu usava cabelo vermelho. E perder o cabelo para mim foi o momento mais impactante, assim. Acho que até mais do que quando eu descobri que estava com câncer. Mas o que parecia ser o fim foi só o começo de uma nova vida. A Melina, que passou a se esconder depois que o cabelo caiu,
colocou até um aplique e hoje esbanja charme durante uma sessão de fotos. Uma iniciativa do Instituto Mulheres que Inspiram, criado pela Fernanda, que teve câncer de mama durante a gravidez e quis fazer a diferença na vida de outras mulheres. Tudo aquilo que de certa forma era algo ruim, eu transformei e ressignifiquei para ajudar outras mulheres. Aí eu tive a ideia de começar a fazer projetos para acolher mulheres com câncer. E veio a ideia de um instituto, de fazer algo diferente, de poder acolher de uma forma com as necessidades que eu sentia. E foi a Fernanda que me convidou para fazer as primeiras fotos. E eu falei, não, capaz, foto nessa situação que eu tô não vou fazer, não, de jeito nenhum. Aí eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha filha e as duas me apoiaram bastante. Falaram, vai lá, é uma coisa diferente. E daí foi onde eu vim para tirar as fotos. E depois das fotos, assim, minha autoestima levantou bastante. A Ana, que é fotógrafa voluntária no projeto, sabe o quanto esse trabalho melhora a autoestima das mulheres. Elas começam a se amar mais, começam a se gostar mais, né? Até procurar mais ajuda na parte da beleza mesmo, né? Assim, a tentar colocar um cabelo diferente ou então fazer uma sobrancelha definitiva. A maquiagem também, até questão de vestuário, elas modificam bastante. Além do ensaio fotográfico, o Instituto desenvolve outras ações de apoio a mulheres com vários tipos de câncer. Nós temos parceria com academias, nós temos atividades ao ar livre, nos parques nós também acolhemos a família, temos projetos sendo desenvolvidos para atender os maridos, para atender os filhos. E nós temos um suporte para essa mulher também de recolocação ao mercado de trabalho, projetos de qualificação profissional. Então, assim, nós temos atuado já de uma maneira bem bacana para poder ajudar essas mulheres. O Instituto já auxilia mulheres de várias regiões do Brasil e até de fora do país. Algumas fotos do projeto estão em uma exposição que acontece na cidade de Viseu, em Portugal, e ainda vai passar por Angola e Moçambique. Essa é só uma forma de abraçar todas as mulheres do mundo que precisam de apoio nesse momento. Tudo é possível. Se a gente tiver positividade, fé, uma cabeça tranquila, serena, para encarar esse tratamento que hoje é bastante moderno, então tudo dá certo. É só um processo e tudo se faz novo. O que eu diria para as mulheres que descobrem que está com câncer é não desistir, porque existe uma vida nova dali para frente. Bom, Fabiana, você que durante esse mês, agora todo de outubro, você viu aqui no programa Pauta Aberta, ela fez várias reportagens com relação à prevenção ao câncer de mama em institutos como esse que ajudam as mulheres. O que te chamou mais atenção nesse mês todo com essas mulheres todas que você conversou, médicos, enfim, pessoas ligadas à área da saúde? Eu acho que o que chamou mais atenção, Rafa, é que são mulheres jovens que já apresentam a doença. Infelizmente, muitas mulheres mais novas aí acabam deixando de fazer os exames, né? Fazer anualmente, porque acham que estão fora do grupo de risco. Grupo de risco, né? Isso não existe, né? Quanto mais nova, aí procure seu médico e faça os exames para evitar surpresas. Então é aquilo, né? O Outubro Rosa, a princípio, terminou como data, né? Mas como prevenção, isso é o ano inteiro. Quer dizer, a vida inteira, né? Prevenção sempre, esse é o segredo. E ainda hoje, no Pauta Aberta, você vai ver, saiu o laudo final sobre o acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat. É já, não sai daí. O relatório final do acidente que matou o âncora do Jornal da Band e da Band News FM, Ricardo Boechat, e o piloto Ronaldo Quattrucci aponta que a queda foi causada principalmente pela falta de manutenção da aeronave. A conclusão é do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Em 11 de fevereiro do ano passado, os dois decolaram de Campinas, no interior paulista, onde Boechat participou de um evento e seguiram de volta para São Paulo. O helicóptero caiu na rodovia Anhanguera, na altura do Rodoanel, anel viário que fica na região metropolitana. Segundo o relatório, de 65 páginas, o tubo de distribuição de óleo da aeronave estava entupido. A troca do óleo, que deveria ser feita uma vez por ano, chegou a ficar sem ser realizada por mais de 3 anos. A pergunta que fica é quem vai ser responsabilizado pela perda dessas 2 vidas.
Bom, o ano de 2020 com certeza não vai deixar saudade para ninguém, não é mesmo? Está nos desafiando como pessoas em todos os sentidos. E para mantermos aí a saúde mental em dia, é necessário o autoconhecimento. Será que você realmente se conhece? Acho que não, né? Por quê? Eu acho que o ser humano, ele é bem... Acho que tem muita vida, assim, tem muita coisa para se conhecer, né? Você acha que com a maturidade a gente vai ter? Com certeza, a maturidade ela faz com que a gente se conheça um pouco melhor, com certeza. Acho que nunca a gente se conhece totalmente assim, né? Acho que sempre falta alguma coisa, né? Não completamente. Por quê? Porque eu acho que quem só conhece a gente verdadeiramente é Deus, né? Não. Por que não? Não, porque a gente tem... você hoje pensa uma coisa, amanhã você muda de pensamento. Então você não se conhece de verdade. Quanto mais você vive, mais você fica sabendo o que você pode fazer para melhorar. Mas quanto mais o tempo passa, mais você tem a oportunidade de se reconhecer. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Essa analista comportamental explica que o processo não é tão simples. Autoconhecimento é a capacidade e é a habilidade que temos, que precisamos ter para saber e conhecer a nós mesmos. E para adquirir o autoconhecimento, nós precisamos aprender. Nós adquirimos as crenças, as verdades, os valores, os princípios da nossa cultura e do nosso momento histórico. E nem sempre essas crenças, valores, a cultura corresponde ao que nós somos. A Gisele é professora há 25 anos e assumiu a direção de uma escola há pouco tempo. Foi o autoconhecimento que a ajudou a encarar os desafios da nova função. Quando eu assumi a direção, eu passei por um processo muito doloroso de transição, né? Porque como eu falei, eu passei 25 anos fazendo a mesma coisa e de repente eu me vi numa situação totalmente nova. Então veio muita insegurança, no início toda aquela carga de novas responsabilidades mexeram muito comigo. Então eu fui procurar profissionais que pudessem me ajudar a passar por todo esse processo. Mas por que é tão importante pensar sobre si mesmo? São as nossas emoções, são as nossas maneiras de lidar com as emoções, com a inteligência emocional, que é muito importante, é que vai caracterizar o nosso comportamento. Começar a se conhecer de verdade não é fácil, mas também não é impossível. Fique atento a alguns sinais. Você pode ter um insight através de um livro. Então, nesse processo, ele é algo que vem de várias maneiras. Um filme, um livro, os programas de coach, as terapias que dão para nós todos os processos de autoconhecimento, nós podemos ter em qualquer ação, mas os privilegiados são esses organizados, esses formatados para você. E como saber se você está no caminho certo do autoconhecimento? Nós precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás não é para ficar lá no passado e sofrer ou viver a felicidade do passado, mas é olhar o passado para vermos o que nós já mudamos. A Gisele tem certeza de que olhar mais para si mesma foi a melhor escolha. A Gisele que eu fui ontem não é mesmo a mesma Gisele que está aqui conversando com você hoje. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem? Busquem ajuda e, principalmente, estejam dispostos a se conhecer para então poder conhecer o outro também. E você vai ver agora como é importante a preservação das abelhas para o meio ambiente. Uma paixão que começou há 10 anos. Dona Célia é meliponicultora, ou seja, criadora de abelhas nativas sem ferrão. Ela já cultivava orgânicos na propriedade que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ambiente ideal para esse tipo de inseto. Começamos com 2 caixinhas e fomos ampliando. O nosso interesse aqui é aprimorar as caixinhas para retirar o mel
estamos abertos aos pesquisadores que vêm para poder ampliar os seus estudos. Pesquisadores iguais a Kátia. Ela explica que a importância das abelhas vai muito além da produção de mel. As abelhas, eu digo que elas têm valor de mercado, valor de convivência e valor moral. O valor de mercado se refere à produção que nós podemos obter. O valor estético que elas têm também é muito importante. O prazer de você saber que você está colaborando com a natureza pelo fato de você estar preservando uma abelha, e o valor moral delas, eu digo em relação à ética. Muitas abelhas, elas são consideradas espécies específicas, polinizam apenas um tipo de vegetal. Isso quer dizer que a manutenção das abelhas no ambiente também estão diretamente ligados à sobrevivência da humanidade. Existem mais de 500 espécies de abelhas catalogadas no mundo. No Brasil, são mais de 400. Aqui na propriedade da Dona Célia, por exemplo, são criadas 10 espécies. O problema é que algumas estão ameaçadas de extinção. Pela ação do homem, elas estão ameaçadas. Uma, ocupação irracional. Então, nós estamos invadindo as áreas de moradia natural dessas abelhas, com derrubadas de árvores. Outro que nós podemos citar é o caso das queimadas também. E uma das principais causas é o uso indiscriminado de agrotóxico de uma maneira incorreta. E para estimular a preservação das abelhas, associações de meliponicultores têm incentivado o cultivo de orgânicos. Independente de nós termos associados que criam abelhas, elas já fazem esse trabalho para nós, mas a gente está incentivando a criação dessas abelhas para cada vez mais a gente ter mais produtores orgânicos que polinizem mais a produção, aumenta o valor da sua produção, porque você tem frutos melhores, qualidade melhor das hortaliças e dos frutos. Então a gente, na realidade, juntou as duas coisas. A solução é pensar nas abelhas como parte de todo o processo agrícola. Eu sempre falo para os meus alunos que aprendam todos os tratos culturais, mas aprendam a trabalhar com a abelha como um insumo agrícola, utilizada no momento correto, com polinização dirigida. Isso vai aumentar a qualidade e a quantidade de frutos, seja a cultura que você esteja produzindo. As abelhas são as polinizadoras por excelência no nosso ambiente. Essa consciência, Dona Célia já tem. Continua cuidando com muito carinho das 220 colmeias que existem na propriedade. Ela espera que essa dedicação sirva de exemplo para outros produtores. Os produtores ainda precisam se esforçar mais, conhecer mais sobre as abelhinhas, sobre os orgânicos e observar mais a natureza, porque nós fazemos parte desse mundo e sem abelhas nós também não existiremos. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. E lembrando que você pode rever esse programa e todos os outros programas da TV Evangelizar no nosso canal oficial no YouTube. Esse endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.